Fala, família MPP! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa correção da prova de estatística da PF 2021. É um prazer estar aqui com vocês. Legal? É um prazer imenso, né, estar aqui nessa correção com vocês. Falando um pouquinho, né, da nossa correção. Devido ao nível, né, de dificuldade das questões, dividimos essa prova em 4 partes, né, em 4 blocos, beleza? Para ficar suave, né, para a gente poder ali analisar cada item, né, com tranquilidade, de forma que você entenda, né, o que está acontecendo em cada questão, né, sem correria, né, com o método MPP na veia. Eu tenho certeza que você vai entender esse conteúdo e vai ser aprovado aí no próximo concurso da PF ou outro concurso que caia estatística. Legal? Beleza? Então, família, sem quiri-quiri corococó, sem lero-lero, caneta e papel na mão e olho na tela. Vamos lá. Primeira questãozinha que a gente vai resolver. Vamos lá, família. Olha aí o primeiro item da prova. Vamos lá. Considere que o horário de ocorrência de certo tipo de crime em determinado local seja representado por uma variável aleatória contínua x, cuja função densidade é escrita como f de x é igual a y, que multiplica x menos 12 ao quadrado, em que x varia de 0 a 24 e gama é uma constante de normalização, com gama sendo maior que 0. Com isso, julgue os itens subsequentes. Vamos lá. O que o item está dizendo aqui para a gente? A probabilidade de x ser igual a 5 é maior do que gama? Vamos lá, família MPP. Esse primeiro item é o item teórico. E, na minha opinião, foi a questão mais fácil da prova. Por quê? É o conceito básico ali de variáveis aleatórias contínuas. Por quê? Em variáveis aleatórias contínuas, a probabilidade de x assumir um valor específico é sempre igual a 0. Em variáveis contínuas, a probabilidade ela só é válida em intervalos. Legal? Então, por exemplo, vamos lá, vou te dar poderes para você entender o que eu acabei de falar. O que seria a probabilidade de assumir um valor específico? Vamos lá. Probabilidade de x ser igual a 10. Qual é a probabilidade de x ser igual a 10? Ou seja, de x assumir um valor específico. Opa, é variável contínua. Então, não vou nem trocar ideia. Pô, Marcão, isso aí tem que ser igual a 0. Probabilidade, vamos lá, de x ser igual a 40. Pô, é a probabilidade de x ser igual a um valor específico. Caramba, é variável contínua. O probleminha falou, variável contínua. Pô, se é variável contínua, cara, isso daí é igual a 0. Propriedade. E assim vai. E assim vai. Probabilidade de x ser igual a 1000. Pô, é um valor específico. Então, isso daí tem que ser igual a 0. Então, ficou fácil, né? A nossa análise. Então, qual é a probabilidade? Deixa eu ajeitar aqui a tela, né? Qual é a probabilidade? Voltou ao normal. Deixa eu corrigir aqui rapidinho. Vamos lá. Pronto, voltou ao normal. Então, família, ficou fácil para a gente responder. E eu quero que você coloque aí no bate-papo, né? Você que está assistindo aí a estreia. Vamos lá, sem medo de ser feliz. Esquece que é a prova da Polícia Federal. Cabeça de giro, esquece. Vamos lá. Pelo que eu acabei de falar para você aqui, né? Pelo esse bate-papo que eu troquei aqui com você.
qual é a probabilidade de x ser igual a 5? Coloca aí no bate-papo, pelo que eu acabei de falar para você. Qual é a probabilidade de x ser igual a 5? De x assumir um valor específico. Pô, Marcão, beleza. Se é variável aleatória, né? Se o x é uma variável aleatória, a probabilidade de ele assumir um valor específico é 0. Então, a probabilidade de x ser igual a 5 é 0. Acabou. Agora, o que a gente tem que analisar aqui para ver se o item está certo ou errado? É se 0 é maior do que gama. Pô, 0 é maior do que gama? Não. 0 não é maior do que gama. Por quê? Gama é maior do que 0. Pô, se gama é maior do que 0, com certeza 0 não é maior do que gama. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Que esse item na nossa prova estaria errado. Beleza? Tá vendo como é fácil? Se você tem, né, a definição, se você tem a teoria, se você estuda da forma correta, cara, não é esse bicho de 7 cabeças. Não é isso tudo aí que estão falando. Então, na minha opinião, né, das 12 questões que estavam na prova, o cara que estudou ali mais ou menos conseguia matar 4. Realmente, as outras questões estavam no nível acima. Realmente o cara teria que, né, realmente estar afiado. Mas umas 4 questões aí dessas 12, né, umas 4 dava para o cara acertar. O cara que estudou ali, né, mais ou menos, dava para ele acertar. No final da correção dessa primeira parte, desse primeiro bloco, eu vou mostrar para vocês o nosso curso por dentro. E você vai ver que nós, do Matemática para Passar, cara, o nosso curso, ele é completo. Nós falamos de tudo que está no edital, inclusive, né, o assunto do momento, que é integral. Então, eu vou mostrar isso para vocês. Quando acabar a correção aqui dessa primeira parte, você que está estudando, que está aí na luta, que vai fazer a próxima prova da PF ou vai fazer PCDF e está desacreditado, cara, eu vou mostrar para você que o nosso curso é completo e todos esses assuntos que caíram nessa prova tá lá, beleza? No final, quando eu acabar a última questão, eu vou mostrar para você tudo bonitinho, tá? Para você ver que o tio Marcão tá falando a verdade. Então, primeira questão foi para conta, né? Questãozinha teórica. Passamos para o próximo item. Tá aí, ó, o próximo item. É o mesmo texto, né? É o mesmo texto. Tá ali a mesma função densidade. Então, não tem por que a gente fazer a leitura do texto novamente. Vamos direto para o item. O que ele está querendo aí nesse item? Ele quer o valor da constante gama. Olha o que ele está falando. O valor da constante gama é inferior a 0,01, agora lágrimas rolaram, porque não tem jeito. Tem que saber integral para fazer essa questão. Qual é a jogada aqui, família? Tá? Na função densidade, né? Em relação a essa função densidade aqui, ó. A área no intervalo de 0 a 4 tem que ser igual a 1. Pô, e como é que a gente vai achar essa área no intervalo de 0 a 24? Fazendo a integral dessa função densidade. Então, é mais uma propriedade que o aluno deveria saber, que a integral de 0 a 24 dessa função f de x, que é gama, que multiplica x menos 12 ao quadrado, essa integral ela tem que ser igual a 1. Ou seja, a área abaixo dessa curva, nesse intervalo aqui, de 0 a 24, tem que ser igual a 1. Beleza? Essa é a regrinha que o aluno deveria saber, que a área da função densidade tem que ser igual a 1. E área é sinônimo de integral. E como é que a gente faz o cálculo de uma integral? Vamos lá.
Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou jogar essa constante para fora, para facilitar a nossa vida. Então, ficaríamos aqui com o seguinte, ó, gama integral de 0 a 24 de x menos 12 ao quadrado tem que ser igual a 1. Eu só melhorei ali a parada. Agora sim, vamos lá. Como é que eu acho a integral? Primeira coisa, para integrar, para achar o valor da integral, é encontrar a antiderivada. Como é que eu encontro a antiderivada? É muito fácil. É só olhar para o expoente. O primeiro passo é olhar para o expoente. Você vai olhar aqui para o expoente. Aí vamos lá. Olha como é fácil. Como é que eu vou achar a antiderivada? Você vai somar uma unidade ao expoente. Você vai somar uma unidade ao expoente. E depois vai dividir pelo valor do expoente. Então, o expoente aqui é 2. Ó. Vou somar uma unidade. Vai ficar como? X menos 12 ao cubo. Só que a antiderivada, você tem que somar e dividir. Para encontrar a antiderivada, você tem que somar e dividir. Então, vai ficar x menos 12 elevado ao cubo dividido por 3. É só isso. Soma e divide. Então, para achar a antiderivada, que é o que a gente precisa para fazer o cálculo, você vai somar e vai dividir. Beleza? Olha como é fácil. X menos 12 ao quadrado. Soma e divide para achar a antiderivada. Então, se o expoente fosse 3, por exemplo, se o expoente fosse 3, 3 mais 1, 4, seria x menos 12 à quarta dividido por 4. Essa seria a antiderivada. Se fosse a quinta potência, x menos 12 elevado à quinta potência, como é que ficaria a antiderivada? Soma e divide. Ficaria x menos 12 à sexta dividido por 6. E assim sucessivamente. Agora, família, que encontramos a antiderivada, ficou fácil. Por quê? Como é que a gente vai achar o valor ali da integral? Como é que a gente vai achar agora o valor da integral? Substituindo o máximo, né, e o mínimo do intervalo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir o 24, vou substituir o 0, ó, vou substituir o 24 na antiderivada, vou substituir o 0 e depois eu vou diminuir um do outro. Simples assim. Eu vou substituir o 24, vou substituir o 0, que são os valores máximos e mínimos ali do meu intervalo, e depois eu vou diminuir um do outro. Acabou, é só isso. Para achar o valor da integral é isso. Você vai substituir o máximo, vai substituir o mínimo, depois vai diminuir um do outro. Então vamos lá. Vamos colocar, né, esse algebrismo em prática. Ó, gama que multiplica. Vou substituir o 24. Ó. Vai ficar, aonde tem x eu coloco 24. Ó. 24 menos 12. Vai dar 12. Só que aqui vai ficar 12 ao cubo dividido por 3. Beleza? Ó, 12 ao cubo dividido por 3. Menos... Agora eu vou substituir o 0. Aonde tem x eu coloco 0. Vai ficar 0 menos 12. Vai dar menos 12. Dando chabum aqui na caneta. Vai dar menos 12. Vai ficar menos 12 ao cubo dividido por 3. E isso tem que ser igual a 1. Não pode esquecer ali do 1. Agora virou matemática básica. Vamos lá. 12 ao cubo. É 12 vezes 12 vezes 12. Isso aí vai dar 1728.
Então ficaríamos ali, gama que multiplica. Deixa eu ajeitar aqui que eu tenho toque. Gama que multiplica 1728 dividido por 3 menos 1728 dividido por 3. Cuidado! Menos 12 ao cubo vai ficar menos 1728. Número negativo elevado a expoente ímpar fica negativo. Ó, cuidado, eu estou fazendo aqui nos mínimos detalhes para você entender a parada. E esse sinal faz toda a diferença. Tá legal? Aí vamos lá. Gama 1728 dividido por 3. Isso aí vai dar 576. Menos 1728 dividido por 3. Vai dar menos 576. Só que tem esse menos aqui, ó. Menos com menos vai dar mais. Então aqui vai ficar mais 576. Isso é igual a 1. 576 mais 576 vai dar 1152. Tudo lindo. Gama vai ser igual a 1 sobre 1152. Aí que entra a nossa expertise, né? Aí que entra a nossa experiência toda aqui com o CESP. Muitos por aí, para não falar a totalidade, vão dividir isso daí. Só que na prova você não pode usar a calculadora. Então, qual é a malandragem? Deixa até eu sair daqui, ó. Fiquei em cima ali da questão. Até cortou ali a questão, né? Deixa eu subir um pouquinho aqui. Que cortou ali a questão. Pera aí. Pera aí, rapaz. Meu Deus do céu. O inimigo agindo aqui na nossa aula. Vamos lá, cortou ali a questão. Pronto, agora sim está certinho. Agora está certinho. Vamos lá. Cabeça de gelo, tranquilidade. Dá até para eu voltar aqui. Não, se eu voltar vai cortar. Então deixa quieto, vamos lá. Esse foi o valor que nós encontramos, correto? Agora o que você vai fazer? Você vai comparar com o que o CESP está falando. É inferior a 0,01? 0,01 é a mesma coisa que 1 sobre 100. Ou seja, ele está falando para você que essa fração é menor que 1 sobre 100. É isso que ele está falando para você. Aí como é que vai funcionar a parada agora? Olha que legal. Ao invés de dividir, você vai multiplicar. Você vai pegar aqui os resultados e você vai cruzar. Sempre nesse sentido aqui, ó. Você vai pegar os resultados e vai multiplicar. Sempre nesse sentido aqui, ó. 100 vezes 1 vai dar quanto? 100. 1152 vezes 1 vai dar 1152. Sempre nesse sentido, de baixo para cima, tá? Tá? Você sempre vai multiplicar nesse sentido. Multiplicou, aí você vai comparar, você vai analisar. 100 é menor que 1152? Sim ou não? Coloca aí no bate-papo. 100 é menor que 1152? Coloca aí no bate-papo. Sim ou não? Se a resposta for sim, olha como fica fácil. Se a resposta for sim, o item está certo. Se a resposta for não, o item está errado. Cara, isso aqui é uma mão na roda. Questões de probabilidade, questões de frações, tudo no CESP recai nisso aqui. Encontrou ali o resultado? Não divide.
você vai comparar. E quando você for comparar, você vai cruzar. E o resultado que você encontrar, você vai fazer a análise. 100 é menor que 1152? Sim. Sim, 100 é menor. Pô, se é menor, cara, não troque ideia. O item tá certo. Esse item na nossa prova estaria certo. Se você dividir esse valor, com certeza vai ser menor que 0,01. Tá legal? Então, cruza. Chegou no final, cruza, que você vai ter o resultado de uma forma, né, mais rápida. Prova do CESP, você não pode usar calculadora. Então, você tem que se virar e essa técnica ajuda e muito. Legal? Tudo isso nós explicamos lá no nosso curso. Daqui a pouco eu vou mostrar esse curso para você. Vamos lá. Tem mais um item aqui para a gente finalizar, né, a nossa primeira parte da prova da PF 2021. Esse é o primeiro bloco, tá? A gente vai soltando aqui, esse é o primeiro. Aí é só você procurar aqui no canal que você vai encontrar a parte 2, 3 e 4. Legal? Então vamos lá. Se liga, tá aí o próximo item. Vamos lá. O valor esperado de x é igual a 12? Vamos lá. Vamos lá, família. Como a nossa função densidade é uma função quadrática, ó, aqui é no talento, é uma função quadrática, tá? Como a função densidade é uma função quadrática, o valor esperado vai ser igual ao x do vértice. Qual é a jogada aqui, família? Resumindo a parada. Quando a função densidade for uma função quadrática, o valor esperado será sempre igual ao x do vértice. O valor esperado será o x do vértice. Então, nesse item, né, resumindo a parada, dava para a gente fugir da integral. Nesse item, dava para a gente fugir da integral. Por quê? Se a função densidade for uma função quadrática, o valor esperado é o x do vértice. Aí ficou fácil. Como é que eu encontro o x do vértice? Vamos lá. Está aqui a minha função quadrática. Gama. Deixa eu até tirar daqui, para não pegar o espacinho ali. Função quadrática. Tá? Botei aqui. Vamos lá. Qual é a minha função quadrática? Essa daqui, ó. Gama, que multiplica x menos 12 ao quadrado. Aí eu vou fatorar ali a parada. Vou desenvolver aquilo ali, ó. X menos 12 ao quadrado é x ao quadrado menos 24x mais 144. Aí eu falo que é a memória auditiva. Ó, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tieteteca. Aí eu passo o curso todo falando para o aluno e ele acha que eu estou brincando. Não tem como você se preparar, né, para um concurso de exatas, estatística, financeira, né, matemática no nível médio. Cara, não tem como você aprender exatas sem a matemática básica. Sem a matemática básica. Estou usando aí um produto notável, o quadrado da diferença. Tieteteca, lá no nível fundamental você aprendeu isso daí. Não tem como, eu falo isso, o cara pensa que eu estou zoando. Por isso que no nosso curso tem tudo lá bonitinho para você. A gente começa com um curso de matemática básica, né? A gente mostra pro cara, ó, tem que seguir isso daqui, ó. Tem que seguir isso daqui. Senão não vai rolar. Beleza? Então, matemática básica é vida. Foi o que eu usei aí, ó. Matemática básica.
que eu vou fazer agora aqui? Eu vou aplicar distributivo. Vai ficar gama vezes x ao quadrado menos 24 gama x mais 144 gama. Agora sim, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar o x do vértice. Por quê? O x do vértice é a mesma coisa que o valor esperado. E como é que a gente acha o x do vértice? Menos b sobre 2a. Então, vamos lá. Menos b sobre 2a. Ó, o b vale menos 24 gama. O a é igual a gama. Então, na hora que eu substituir, vai ficar menos b. Menos com menos vai dar mais. Vai ficar 24 gama. Dividido por gama. Opa, peraí. Opa, peraí, rapaz. Volta lá, já ia errar de bobeira aqui. Menos b vai ficar 24 gama. Dividido por 2a. Ou seja, por 2 gama. Porque o a é igual a gama. Agora sim, facão no gama, ó, ou 24 dividido por 2 vai dar 12. Então, o valor esperado é quanto? 12. Então, esse item na nossa prova estaria o que, família? Certo? E essa foi a nossa última questãozinha desse bloco, mas não vai embora, porque chegou o momento da gente trocar uma ideia, né? Bater um papinho e, como prometido, né, vou mostrar para você o nosso curso por dentro. Você que está se preparando, né, para o próximo concurso da PF, né, para o concurso da PCDF, né, que vai ser realizado ainda esse ano. Enfim, você que está estudando estatística, cara, o nosso método vai te levar para um outro nível. E o nosso curso, como eu falei, ele é completo. Ele é completo. Eu vou te mostrar que lá dentro do curso tinha esse assunto sobre integral. Vou te mostrar isso agora, rapidamente, antes da gente acabar a primeira parte da nossa correção da PF. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Matemática para passar. Pronto, tá aqui, ó. Esse é o nosso curso. Ó, vou mostrar para você aqui dentro do curso o que realmente acontece. Ó. Tá aqui o nosso curso. Ó. Eu acho que ele até caiu aqui. Deixa eu até entrar de novo. Deixa eu acessar aqui de novo, que eu acho que caiu. Vou ter que entrar de novo aqui, ó, rapidinho. Vamos ver se ele agora é a internet que está de bobeira aqui. O inimigo agindo aqui na nossa aula. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Curso da PF. Ó. Vamos lá. Vou entrar aqui no da PF para você ver. Ó. Tá aqui o nosso curso. Pronto, tá aqui. Ó. O curso é completo. Introdução ao curso, raciocínio lógico. Como eu falei, é um módulo de matemática básica. Tem um módulo de matemática, estatística descritiva, estatística inferencial. Tem um módulo de revisão. Tem aqui um curso de exercícios, né? Temos aqui um CTP e colocamos aqui também para você as aulas do YouTube, para você não ficar perdendo tempo, né, procurando as aulas, né? Então, cara, esse aqui, sem sombra de dúvida, é o melhor curso de estatística do Brasil. E para mostrar para você que eu não estou mentindo, olha aqui o nosso curso de estatística inferencial. Ó. Começamos aqui com variáveis, né, explicando que seriam variáveis aleatórias. Aí passamos, né, pelas variáveis discretas e chegamos, né, nas variáveis contínuas, que é essa parte de integral. Ó. Olha como isso tudo
estava no nosso curso. Ó. Olha que legal, ó. Olha aqui, ó. Variáveis aleatórias contínuas, ó. Tá aqui, ó. Probabilidade no intervalo real é igual à integral de a até b da função f de x dx igual a 1. Foi o que eu acabei de fazer no segundo item. Tá aqui, ó. Função densidade de probabilidade, ó. Tudo aqui explicadinho para vocês, ó. E aqui a gente não joga matéria, ó. Aqui, ó, aprendendo, ó. Aqui, ó, aprendendo. Eu pego na tua mão e vou te ensinando ali a fazer, né, como integrar a função. Eu vou te ensinando um beabá ali, devagarinho, e você vai ver que não é esse bicho todo aí que você está imaginando. Claro, se você não sabe, se você não viu, com certeza você vai achar a pior coisa do mundo. Mas aqui, olha lá, ó, aprendendo, a gente vai devagarinho, eu vou te ensinando até chegar nesse nível aí que caiu na prova e você pelo menos vai conseguir se defender. Então, ficou interessado? Clica aqui embaixo, ó. Aqui embaixo tem o link do nosso curso da PF e também colocamos aqui o link do curso da PCDF, caso você esteja se preparando para esse concurso. Agora, se você está se preparando para um outro concurso, cara, não tem problema. Deixa eu voltar aqui. Para conversar com vocês. Ó. Não tem problema. Se você está se preparando para um outro concurso, zero trauma. O que você vai fazer? Ou se você quer mais, né, saber, né, ter mais detalhes do curso, está se preparando para um outro concurso que cai estatística, quer ter mais informações, entre em contato através desse número aqui, ó, 021 9702 99443. É só falar com o Júnior, tá? Ele vai te explicar tudo nos mínimos detalhes, tá legal? Então, tá aí, mostrei para vocês, né, o nosso curso. Fiz a solução da primeira parte, espero que você tenha gostado. Se realmente essa correção te ajudou, cara, deixa o seu like e coloca aí nos comentários de como essa correção te ajudou. E, cara, vamos juntos rumo à sua aprovação. Beleza? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Fala, família MPP. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à parte 2 da correção da prova de estatística da PF 2021. É um prazer estar aqui novamente com você. Realmente, o CESP errou aí na dosagem, a provinha veio no nível hard, né? E realmente derrubou aí vários candidatos. Mas vamos tentar aqui amenizar um pouquinho, fazendo essa correção de uma forma bem tranquila, né? Com o método MPP, e que você pelo menos entenda, né, o que está acontecendo em cada questão, né? O que está sendo aplicado ali em cada questão. Essa é a nossa ideia. Por isso que pegamos a prova de estatística e dividimos, né, em 4 partes, para fazer uma correção, né, tranquila, né, de uma forma bem suave, que você, como eu falei, entenda ali pelo menos o que está acontecendo, né, em cada questão e o que você tem que se aprimorar para o próximo concurso. Tá? Lembrando, né, já ia esquecendo, lembrando, aqui na descrição do vídeo deixamos as outras partes da prova, tá? Tanto de estatística quanto de raciocínio lógico. Então você, né, que está aí na luta, que está analisando ainda essas provas, aqui na descrição você vai encontrar as outras partes, beleza? Então, acabou de assistir a parte 2, olha aqui embaixo em algum lugar que você vai encontrar o link das outras partes da prova. Beleza? Trocamos uma ideia, agora não tem jeito. Pau no gato, vambora. Pau na cabeça do gato, vamos embora. Caneta e papel na mão e olho na tela, simbora, vambora. Olha aí o primeiro item. Mas antes, tem um textozinho aqui, Mandrake. Vamos lá. Considere que x e y
sejam variáveis aleatórias contínuas, que se distribuem conjuntamente conforme a função de densidade. Aí todo mundo está vendo aí a função. Essa é a função densidade conjunta, onde x varia de 0 a 1 e y também varia de 0 a 1. Com base nas informações, julgue os itens seguintes. Então, vamos lá. Primeiro item desse bloco. O que está dizendo aí o primeiro item? Y é uma variável aleatória uniforme no intervalo de 0 a 1. Então, para saber se ela é uniforme, eu preciso da função densidade marginal de y. E como é que a gente vai encontrar essa função marginal de y? Através da integral. Vamos lá. F de y, função densidade de y, vai ser igual a integral, cobrinha neles, ó, de 0 a 1, da função densidade conjunta, que é x mais y, em x. A gente vai integrar essa função em x. Aí segue uma lógica. Se você quer a marginal de y, você tem que integrar a função conjunta em x. Se você quer encontrar a marginal de x, você tem que integrar a conjunta em y. Aí segue essa lógicazinha. Então vamos lá, fazendo aqui a integral, indo para cima deles. Como é que a gente vai encontrar a função primitiva, né? A tal da antiderivada. Lembrando, estamos integrando em x. Então tá aqui, ó, x mais y. Então, modificando aqui o x, ó, a ideia é sempre transformar essa conjunta, né? É como se sofresse ali uma transformação. Pensa assim, a antiderivada, né, é uma transformação. Você vai transformar aquela função conjunta em outra. A ideia é essa. E como é que vai funcionar isso daí? Você vai olhar sempre para o expoente. Como eu estou integrando em x, eu vou olhar sempre para o expoente de x. Tá? Então, como é que vai rolar essa transformação? Para você entender. Vamos supor que eu vou mexer aqui no x ao cubo. Vamos supor que ele fosse x ao cubo. Na antiderivada não vai ficar x ao cubo. Como é que vai ficar na antiderivada? Vamos lá. Você vai somar uma unidade ao expoente e depois vai dividir. É só isso. Você vai transformar, ó, transforme-se. Olha lá, x ao cubo. Só que na antiderivada não vai ficar x ao cubo. Você vai somar uma unidade. Então, se você somar uma unidade, vai ficar x à quarta. Então, lá na antiderivada, vai ficar x à quarta sobre 4. Soma e divide. Você não pode esquecer de dividir. Ó, vamos supor que fosse x à quinta. Como é que ficaria ali a jogada? Na antiderivada não vai ficar x à quinta, ó, tem que transformar. Então vai ficar x, soma uma unidade. Vai somar uma unidade. Vai ficar x elevado à sexta dividido por 6. Ó. Soma e divide. Então, como aqui é x elevado a 1, então na antiderivada, onde a gente vai fazer o cálculo, vai ficar x ao quadrado. Só que vai ficar x ao quadrado sobre 2. Mas, ali do lado do y, tem o x. É como se fosse y vezes x elevado a 0. Então, como é que vai ficar na antiderivada? Eu só mexo no x. Ó. Vou somar uma unidade e vou dividir. Então, 0 mais 1 vai dar 1. Então, vai ficar y vezes x dividido por 1, que vai dar y vezes x. Lembrando que o intervalo vai de 0 a 1. Agora, família, um abraço. Já tem como eu calcular a integral. É só eu substituir. Como é que a gente faz o cálculo da integral? Eu vou substituir o limite superior no lugar do x. Vou fazer o cálculo.
Vou substituir o limite inferior no lugar do x, vou fazer o cálculo e depois eu vou diminuir um do outro. Numa linguagem nossa, substitui o 1, substitui o 0 e depois diminui um do outro. Então vamos lá, para a gente encontrar aí o valor dessa integral. Vamos embora? Sim, bora. Como é que vai ficar aqui a parada? Substituindo ali o 1, ficaria 1 ao quadrado, que vai dar 1 sobre 2, mais y vezes 1. Ó, eu estou integrando em x, então onde tem x eu coloco 1. Então, y vezes 1 vai dar y. Beleza. Menos, agora onde tem x eu coloco quanto? 0. 0 ao quadrado vai dar 0. 0 dividido por 2 é 0. Mais y vezes 0. Y vezes 0 vai dar 0. Então morreu, né? Quanto é que dá essa continha boba aqui, ó? Vai ficar meio mais y, tranquilão na nave, que é a mesma coisa que y mais meio. Então, esse é o valor da integral. Se é o valor da integral, é o valor da função densidade marginal de y. Então, f de y é igual a y mais meio. Agora tem como eu julgar o item. Ele está falando que o y é uma variável aleatória uniforme. Para ser uma variável aleatória uniforme, a função densidade de y teria que ser igual a um valor constante. E isso não acontece aqui. Essa função, ela não é constante. Essa função, ela é variável. Se ela é uma função variável, com certeza ela não é uniforme. Então, esse item aqui na nossa prova estaria o quê? Errado. Legal? Ela não é uniforme. Por que que ela não é uniforme? Porque a função densidade de y é variável. Então, esse item está errado. Beleza? Vamos olhar aqui a palavra. E passamos agora para a segunda questão. Vamos embora. Segundo item, segunda questãozinha aí desse bloco. É o mesmo texto, então vamos direto para o item. O que ele está falando aqui para gente? Que a esperança, né, de x mais y, quando x é igual a meio, é igual a 14 sobre 12. Então a gente tem que analisar isso daí. Realmente, essa questão aqui, para mim, foi uma das piores questões, né, nível de dificuldade, né? Foi uma das mais difíceis aí da prova. Mas vamos lá, vamos meter bala, vamos resolver isso daí. Primeira coisa, vamos brincar um pouquinho com essa esperança matemática. Eu posso abrir aquilo ali. Esperança matemática de x mais y, quando x é igual a meio, é a mesma coisa que a esperança matemática de x, quando x é igual a meio, mais a esperança matemática de y, quando x é igual a meio. Beleza? Eu só abri ali a esperança matemática para facilitar a nossa vida. Aí vamos lá, olha como a coisa vai melhorando. A esperança matemática de x quando x é igual a meio é meio. Propriedade. Então aqui não tem conta. É meio. Beleza. Mais a esperança de y quando x é igual a meio. Agora a gente tem que calcular.
tá? Eu tenho que fazer o cálculo dessa esperança aqui, ó. Como é que a gente vai fazer o cálculo dessa esperança, família? Agora que são elas. Agora que são elas. Vamos lá. Eu vou chamar o meio, né, 1 sobre 2, de nzinho, tá? Depois eu troco. Vamos lá. Qual é a jogada aqui? A esperança de y, quando x é igual a nzinho, vai ser igual, pega a visão, a integral de 0 a 1 de y vezes a função densidade condicional de y quando x é igual a nzinho. Só que você vai integrar isso daí em y, tá? Agora a integração ela vai rolar em y, tá legal? Então só vou ajeitar aqui para ficar mais bonitinho para você anotar aí. Vai ser y vezes a função densidade condicional de y quando x é igual a nzinho. Só que você vai integrar isso tudo em y. Beleza? Aí vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é encontrar essa função densidade de y quando x é igual a nzinho. Eu vou fazer uma coisa aqui, tá? Eu vou tirar esse nzinho dali, mas você já sabe que existe esse valor, tá? Só para ficar, eu tenho toque, cara. Y quando x é igual a nzinho, só que você está integrando em y. Vamos lá, eu tenho toque, cara, não adianta. Vamos lá, função densidade condicional de y quando x é igual a nzinho. Vai ser igual a função conjunta de x e y sobre a função densidade de x sobre a marginal de x. Aí você já sabe, a função conjunta é essa daqui, ó. X mais y. E a marginal de x, qual é o bizu? A marginal de y, nem precisa fazer conta. A marginal de y é y mais meio. Por analogia, fazendo lá os cálculos da questão anterior, por analogia, você vai chegar à função densidade de x, que é x, né, vai ser igual a x mais meio. Então essa é a função densidade condicional que eu preciso para poder integrar ali e encontrar a esperança matemática. Então vamos lá. Esperança matemática de y quando x é igual a nzinho. Vai ser igual a integral de 0 a 1 de y vezes a função densidade condicional x mais y sobre x mais 1 sobre 2. Lembrando, você está integrando em y. Cuidado, você está integrando em y. Deixa eu sair daqui para ter um espaço legal para a gente brincar. Agora vamos lá. Agora eu vou fazer a integral. Para fazer a integral, eu tenho que achar a primitiva, que é a antiderivada. Como é que vai funcionar aqui a antiderivada? Primeiro eu vou jogar esse cara para fora, ó, vai ficar 1 sobre x mais 1 sobre 2, que multiplica a integral de 0 a 1
de y vezes x mais y ao quadrado. Agora sim tem como eu encontrar o valor da antiderivada. Engole o choro e simbora. Vamos lá. Engole o choro e simbora. Realmente essa questão aqui, para mim, foi a mais difícil da prova. E o CESP ainda deu uma rateada no gabarito, que a gente vai trocar uma ideia no final. Vamos lá, como é que vai ficar aqui a antiderivada? Como é que vai ficar aqui a antiderivada? Vamos lá. Eu estou integrando agora em y. Então, o que interessa para mim agora é o expoente de y, não é o expoente de x. Então, olhando aqui o primeiro termo, y vezes x, vai ficar y ao quadrado vezes x sobre 2. Olhando o segundo termo, é y ao quadrado, soma e divide. Então, 2 mais 1 vai dar 3. Então, vai ficar y sobre 3 dividido por 3. No intervalo de 0 a 1. Beleza? Então, vamos lá. Continuando aqui a brincadeira. Eu vou usar esse espaçozinho aqui, ó. Continuando ali a brincadeira. Vai ficar 1 sobre x mais meio, que multiplica. Aí eu vou substituir o 1, vou substituir o 0 e depois eu vou diminuir um do outro. Você já sabe esse processo, né? Essa continha eu já vou colocar o cálculo ali direto para você, ó. Deixa eu só organizar ali que ficou meio torto. Fica 1 sobre x mais meio, que multiplica. Fazendo ali a continha, depois das substituições, ficaríamos com o seguinte, ó, com x sobre 2 mais 1/3. Esse seria o resultado final da integral. Então, se eu tenho ali o resultado final da integral, já tem como eu calcular o valor dessa esperança matemática. Agora sim eu vou substituir, né? O que significa aquela esperança matemática? É a esperança de y quando x é igual a meio. Então, aonde tem x, eu coloco meio. Aonde tem x, eu coloco meio. Então, ficaria 1 sobre meio mais meio, que multiplica 1/4 mais 1/3. Aonde tem x, eu coloquei meio. Fazendo essa continha aqui aritmética, vamos encontrar 7/12. Então, o que significa 7/12? Agora eu vou apagar aqui, ó. Por que eu vou apagar? Porque você tem o poder do pause. Depois você vai poder ver aí quantas vezes você quiser. Eu já encontrei ali o que eu queria. Vamos lá. O que significa esse 7/12 que eu encontrei? 7/12, vamos lá. 7/12, opa, caneta dando chabum. 7/12 é a esperança matemática de y quando x é igual a meio. Então, isso aí vale 7/12. Só que não é a resposta. Estamos em busca desse cálculo aqui, ó. Meio mais a esperança matemática de y quando x é igual a meio. Então, como é que vai ficar essa continha aqui no talento? Vai ficar meio mais 7/12.
Fazendo aqui a sominha, né, dessas duas frações, isso daqui vai dar 13/12 avos. Esse seria o resultado. Olhando ali o que o CESP colocou, fica claro que esse item está errado. Só que no gabarito lá no CESP ele está dando como certo. Então, na minha opinião, se ele não trocar essa questão, cabe recurso. Então, quem faz o recurso é o aluno. E não precisa ficar, né, cheio de requintes, nada disso, ser o mais simples possível, né? De acordo com a solução do professor Marco Antônio, o item 41 da prova tal, né, segundo a solução, o gabarito estaria errado, porque a esperança deu 13/12 avos, né, e no gabarito está dando 14/12 avos. Simples. Pode citar aí minha solução se você quiser, de boa, tranquilo. Se quiser pegar de outro professor também, beleza, né? Então, essa é a solução correta, tá? O CESP se equivocou nesse gabarito aí. Então, se ele não mudar, cabe recurso, tá? Nessa questão aqui, cabe recurso. Beleza? Então, detonamos. Vamos agora para a próxima. Sobrevivemos, né? Essa daí realmente, para mim, foi a questão mais difícil da prova. Realmente o cara teria que ter um conhecimentozinho a mais aí para fazer. Essa daí tinha que deixar em branco mesmo. Vamos lá, passando aí para o próximo item, né? O último item desse bloco. X e Y são variáveis aleatórias independentes. Aí é uma questãozinha teórica, né? Para ser independente, ó, se liga. A distribuição conjunta, a função densidade conjunta, tem que ser igual ao produto das marginais. Ou seja, a função densidade xy tem que ser igual a f de x vezes f de y. A conjunta tem que ser igual ao produto das marginais. Tá? Para ser independente, tem que bater essa igualdade. Lembrando, a marginal de x é x mais meio, a gente já fez esse cálculo. E a marginal de y é y mais meio, né? Função densidade de x e função densidade de y. Então vamos lá, na hora que eu fizer o produto, tem que bater isso daqui, ó. Vamos ver se vai bater, ó. Distribuição conjunta, né? Função densidade conjunta é igual a f de x vezes f de y. Então vai ficar ali x mais meio, que multiplica x mais meio. Cara, com certeza esse produto aqui vai ser diferente de x mais y. Aí não precisa ser um expert, né? Ter doutorado em matemática para visualizar isso. Se você multiplicar, isso aí vai ser diferente de x mais y. Cara, se é diferente, essas variáveis são dependentes. Dependentes, tá? Como é diferente, essas variáveis são dependentes. Para ser independente, esse produto teria que ser igual à função densidade conjunta. Só que olhando ali de cara, você já vê que não é igual, né? O produto com certeza vai ser diferente, vai dar outro resultado. Então, se é diferente, elas são dependentes e esse item está errado. Beleza? E aí, gostaram da solução? Né? Realmente, o item anterior foi o mais chatinho, né? Tinha ali aquela integral ali meio bizarra, mas é isso que caiu na sua prova, a gente não vai esconder o jogo. Tem tudo isso lá no nosso curso, no Matemática para Passar. Se você vai se preparar para a Polícia Federal, PCDF ou outro concurso que cai em estatística e está querendo um curso sério, onde você veja aí todas essas matérias, que você realmente aprenda, cara, vem estudar com a gente.
aqui na descrição do vídeo deixamos o link dos principais cursos da PF e da PCDF, mas caso você queira ter outras informações para outros concursos, entre em contato com a gente. Eu vou deixar até aqui o nosso WhatsApp, tá? 021 9702 99443, tá? 9702 99443. Entre em contato com um dos nossos colaboradores, que com certeza ele vai te dar a orientação, né, correta aí para o concurso que você pretende fazer. Lembrando, quer as outras partes? Quer dar uma olhada nas outras partes? Como eu falei, dividimos a prova de estatística em 4 partes. Quer dar uma olhada nas outras partes? Clica aqui embaixo. Aqui embaixo colocamos os links das provas, tanto de estatística quanto de raciocínio lógico. Tá tudo aqui amarradinho para você. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. O que pedimos? Deixa aí o seu likezinho, se você gostou. E, cara, deixa um comentário no vídeo, que é muito importante a sua opinião pra gente. Matemática é o quê? Para passar. Insista, persista e não desista. Um forte abraço e te espero, né? Vamos ver se você vai tomar a decisão. E te espero lá no curso de estatística pra gente detonar tudo isso daí. Um forte abraço. Valeu! Fala, família MPP! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à parte 3 da correção da prova de estatística da Polícia Federal 2021. Devido, né, o nível de dificuldade aí da prova, separamos essa provinha, prova da PF, em 4 partes, para ficar suave a correção, para você pelo menos entender o que está acontecendo em cada item. E se você quer ter acesso às outras partes, cara, é só você olhar aqui na descrição do vídeo. Aqui embaixo tem todas as partes da prova, tanto de estatística quanto de raciocínio lógico. Então, depois que terminar esse vídeo, dá uma olhada aqui na descrição e venha maratonar com a gente as outras partes da prova. Beleza? Recadinho dado, trocamos uma ideia. Agora é de verdade, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e para cima deles. Vamos lá, vamos detonar essa parte 3, esse terceiro bloco da prova de estatística da PF. Vamos lá. Se liga, família, começando aí a brincadeira. Considerando que o conjunto de dados apresentados represente uma realização de uma amostra aleatória simples de tamanho nzinho igual a 5, retirada de uma população X, cuja função de probabilidade acumulada é escrita como, tá aqui, ó. Aí todo mundo tá vendo aí essa função de probabilidade bizarra, né? O cara já toma um baque, né? Caramba, como é que eu vou fazer isso? Se x é maior ou igual a beta e igual a 0 se x é menor do que beta. Então, isso aqui com certeza não vai adiantar pra gente. Aí ele diz o seguinte, em que beta é o parâmetro desconhecido. Com isso, julgue os itens. Vamos lá, primeiro item. A média amostral é uma estatística suficiente para a estimação do parâmetro beta? Pessoal, essa questãozinha ela é teórica, né? O aluno teria que ter conhecimento do princípio da suficiência. O que diz esse princípio? Vamos lá. A média, anote isso aí, ó, caneta e papel na mão, anote isso aí. A média seria considerada uma estatística suficiente se apenas ela contribuísse para a estimação do parâmetro beta. Então, se apenas a média contribuísse para a estimação do parâmetro beta, ela seria considerada uma estatística suficiente. Só que nessa questão, podemos estimar esse parâmetro beta através da mediana. Por quê? Mediana, o que vem à sua cabeça? Caramba, mediana, 50%.
Então, eu posso estimar esse parâmetro beta através da mediana, fazendo esse cálculo aqui, ó. A probabilidade de x ser maior ou igual à mediana tem que ser igual a 50%, ou seja, tem que ser igual a 0,5. Então, como eu posso fazer essa estimação através da mediana? Esse item está errado. Por que que o item está errado? Porque a média amostral, ela não é uma estatística suficiente. Porque além da média, eu posso usar a mediana. Então, se eu só usasse a média, beleza, ela seria uma estatística suficiente. Agora, como eu posso também usar a mediana? Então, a média não é uma estatística suficiente. É o princípio da suficiência. Então, esse item na nossa prova, esse itemzinho teórico, estaria errado. Então, aqui não tem conta, tá? O aluno teria que saber esse princípio para matar essa daí. Então, essa daí, realmente a maioria errou porque não tinha o conhecimento, né, desse princípio. Então, esse item, quase que engasguei aqui, estaria errado. Foi um item teórico. Passamos para o próximo item. Tá aí a questão. Vamos lá, o que está dizendo o próximo item? Agora já vai ter conta na parada. A estimativa de máxima verossimilhança para o parâmetro beta é igual ou superior a 3,5. Aí qual é o bizu? É mais fácil eu usar a média para estimar ou é mais fácil eu usar a mediana? Com certeza a mediana. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, para poder estimar o parâmetro beta, eu vou encontrar a mediana dessa amostra. Só que para encontrar a mediana, eu preciso seguir alguns passos. Qual seria o primeiro passo? Organizar a minha lista de dados. Então, colocando aqui a lista na ordem crescente, teríamos o seguinte, 3,1, depois 3,5, depois 3,8 e depois 5,3. Família, o que é a mediana? Mediana, né, é um termo central, é uma medida central que separa os 50% maiores dos 50% menores. Então, como essa amostra tem uma quantidade ímpar de elementos, só tem um elemento central. Quem seria esse elemento central? Usa a regrinha da mão, ó. Não vou nem falar de fórmula nem nada. Olha aí para sua mão, ó, 5 elementos. Ó. Quem é o elemento central? Quem é o cara que está dividindo a lista em duas partes iguais? 50% de um lado e 50% do outro. É o terceiro termo. Ou seja, quando a quantidade é ímpar, tem apenas um elemento no meio, tem apenas um elemento no centro da lista. E exatamente esse elemento do centro da lista é a mediana. É o cara que separa os 50% maiores dos 50% menores. Então fala aí pro tio Marcão, você que está assistindo aí. Qual seria o elemento central? Quem seria o elemento central? Quem é o cara que está ali no centro da lista dividindo? Quem é que está separando os 50% maiores dos 50% menores? Vou até molhar aqui a palavra para você tirar uma onda. Vamos lá. Ô Marcão, o cara que está separando aí os 50% maiores dos 50% menores é o 3,5. Então, eu já sei que a mediana vale quanto? 3, aqui ó, 3,5. Então, qual é a jogada? O que eu vou fazer aqui, ó? Sabemos
Até na questão anterior eu coloquei lá a relação, né? Sabemos que a probabilidade de x ser maior ou igual à mediana é igual a 0,5, ou seja, é igual a 50%. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Aonde tem x, eu vou colocar 3,5, que é o valor da mediana. E vou igualar a fórmula da função de probabilidade acumulada a 50%, que na verdade é o valor 0,5. E assim, com certeza, vamos conseguir estimar o parâmetro beta. Olha que legal, vamos lá. Ó, colocando agora no papel, ó, probabilidade de x ser maior ou igual à mediana, ou seja, maior ou igual a 3,5, é igual a 1 menos beta sobre x, ou seja, beta sobre 3,5. Isso tem que ser igual a 50%, que é 0,5. Agora, virou matemática básica. Substituir ali o 3,5, igualei a 50%, agora é desenvolver aqui o cálculo. Vamos lá, letra de um lado, número do outro. Como é que vai ficar aqui? Ó? Menos b ao quadrado sobre 3,5 ao quadrado. 3,5 ao quadrado vai dar 12,25. Deixa eu melhorar ali porque ficou pequena a letra. Então vai ficar menos b ao quadrado sobre 3,5 ao quadrado. 3,5 ao quadrado é 12,25. Isso é igual a 0,5 menos 1. Aí vai ficar menos, ó, tô indo passo a passo, ó, menos b ao quadrado sobre 12,25 é igual a menos 0,5. Só que multiplicando toda a expressão por menos 1 vai ficar positivo, não é isso? Então ficaríamos aqui com b ao quadrado sobre 12,25 é igual a 0,5. Deixa eu sair daqui porque vai cortar. 12,5 está dividindo. Vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Deixa eu ajeitar aqui que eu tenho toque, ficou muito torto. Vamos lá. Vai ficar b ao quadrado sobre 12,25 é igual a 0,5. O 12,25 está dividindo, então vai passar para o outro lado multiplicando. 12,25 vezes 0,5 vai dar 6,125. Então, o parâmetro beta seria igual a raiz quadrada de 6,125. Aí o aluno tem que ser malandro. Raiz quadrada de 6,25 com certeza é menor que a raiz de 9. Sim ou não? Raiz quadrada de 6,125 é menor que a raiz quadrada de 9. Então, com certeza, esse resultado aqui é menor do que 3. Sim ou não? Porque é menor que a raiz de 9, então é menor do que 3. Então, é o que a gente precisa. Sabemos que o parâmetro beta é um valor menor do que 3. Só com isso tem como a gente responder ali o item. Olha o que ele está falando. No talento, olha o que ele está falando. Que a estimativa do parâmetro beta é igual ou superior a 3. Não. Não é igual ou superior a 3. Então, esse item na prova estaria o quê? Errado. Tá?
Se eu fizesse essa estimativa através da média, eu iria usar o cálculo integral. Aí você ia se machucar todinho na prova. Só que essa questão teve como fugir, porque eu posso estimar o parâmetro beta também pela mediana. Então a conta realmente fica mais fácil. Apesar de você ter achado complicada ali alguma manipulação algébrica, essa continha é muito mais fácil do que você usar a integral. Beleza? Então, essa daí também tá errada. Vamos para a próxima. O último item dessa parte 3. Vamos lá. Simbora. Para cima deles. Vamos lá. Olha aí, é o mesmo texto, né? Tá aqui a mesma função de probabilidade e tudo mais. Agora vamos ver o que ele quer. Pelo método dos mínimos quadrados ordinários, a estimativa da média populacional é igual ou superior a 3,5. Pô, a estimativa da média populacional é a média amostral. Essa daí veio, né, de graça. O que é a média? Média é a soma, ó, é a soma dividido pela quantidade. Eu vou somar esses caras e vou dividir por 5. Tudo lindo, somando ali vai dar 19,2 dividido por 5 vai dar 3,84. Analisando ali o item, a estimativa da média populacional é igual ou superior a 3,5? Sim. Então, esse item na nossa prova estaria certo. E essa foi a última questãozinha, o último item dessa parte 3. Então, se você gostou, né, deixa aí o seu likezinho, coloca aí um comentário, né, no vídeo e, cara, vamos juntos nessa caminhada. Temos um curso específico para PF, lá no nosso site, no Matemática para Passar. Temos para PCDF, cara, e para outros concursos. Se você gostou aí da minha didática, se você gostou, né, do método MPP, vem estudar com a gente, não perca tempo. Não tem como a gente mudar o passado, né? O passado não tem como mudar. Agora, daqui para frente, vamos juntos e eu tenho certeza que no final, com o método MPP, vai dar tudo certo. Lembre-se, quer maratonar as outras partes da prova, né? Tá aqui embaixo, tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Beleza? Então é isso aí, família. Um forte abraço, um beijo no coração, insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Fala, família MPP. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à parte 4 da correção da prova de estatística da Polícia Federal 2021. Chegamos aí na última parte. Realmente essa provinha, né, foi uma provinha sinistra, né? Uma provinha carniceira que infelizmente derrubou aí vários candidatos. Então o passado não tem como a gente mudar. Agora é daqui para frente. Eu tenho certeza que com o método MPP a história com a estatística será diferente. Beleza? Aqui na descrição do vídeo colocamos as outras partes da prova. Separamos essa prova de estatística em 4 partes, né, em 4 blocos. Então, se você quer maratonar as outras partes da prova de estatística, quando terminar esse vídeo, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição, beleza? É só você olhar aqui na descrição do vídeo. Deixamos ali o link das outras partes. Também tem a parte de raciocínio lógico, beleza? Fique à vontade, maratone aí quantas vezes você quiser, assista quantas vezes você quiser, porque eu tenho certeza que juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Então, sem mais delongas, caneta e papel na mão e olho na tela. Vamos lá. Detonando aí o último bloco. Vamos lá. Tem aqui um textozinho. Vamos lá fazer a leitura do texto.
Um estudante objetivou avaliar a evolução do número mensal Y de milhares de ocorrências de certo tipo de crime em determinado ano. Com base no método dos mínimos quadrados ordinários, esse estudo apresentou um modelo de regressão linear simples da forma. Então, está aqui a forma do modelo, né? Está aqui a forma do modelo de regressão linear. Aí ele fala que a estimativa y representa a reta ajustada em função de uma variável regressora t. Na verdade, o t está no lugar do x, né? Vou até puxar aqui uma setinha. O t, galera que estudou, né? O t é como se fosse o x, né? É o famoso x, em que t varia de 1 até 12. Os erros dos coeficientes, as razões e seus respectivos p-valores encontram-se na tabela a seguir. Os desvios padrão de y e t foram respectivamente 1 e 3,6. Com base nessas informações, julgue os itens a seguir. Vamos lá. Primeiro item desse último bloco. A correlação linear entre as variáveis y e t é igual a menos 0,1, aí o aluno teria que lembrar dessa formulazinha aqui, ó. Correlação linear é igual ao coeficiente, dando chabum aqui na caneta. Correlação linear é igual ao coeficiente angular, que chamamos de beta, vezes o desvio padrão de x, que no caso aqui é o t, sobre o desvio padrão de y. Então, repetindo, correlação linear é igual ao coeficiente angular, que é o que chamamos de beta, vezes o desvio padrão de x, que nesse caso ele chamou x de t, sobre o desvio padrão de y. Cara, eu falo isso direto no curso, que estatística inferencial, cara, é muita decorebazinha de fórmula. Olha aí, a aplicação direta da fórmula. Se o cara sabe a fórmula, o cara faz a questão de boa. Então, vamos lá. R é igual, agora eu vou montar a fórmula. Quem é o beta? O beta é o coeficiente angular. Então, olhando ali o modelo, qual seria o valor do coeficiente angular? O coeficiente angular é o cara que está do lado do x. Nesse caso, é o cara que está do lado do t, né? Lembrando, o x é a mesma coisa que o t. Então, o cara que está colado ali no t é o coeficiente angular. Beleza? Então, o coeficiente angular vale quanto? 0,1. Né? Menos 0,1. Vezes o desvio padrão de t. Quanto é que vale o desvio padrão de t? 3,6, ó. Ele deu aqui embaixo, ó, debaixo da tabela ali, ele deu o valor do desvio padrão de t. E o desvio padrão de y é igual a 1. Aí, brincadeira de criança, né? Tô em casa. Menos 0,1 vezes 3,6 vai dar menos 0,36. Menos 0,36. Olhando ali o item, percebemos que o item está errado, porque ele falou que a correlação linear era menos 0,1. Então, esse item na prova estaria errado. Então, se o aluno soubesse aí a formulazinha, ele mataria a questão. Então, essa questão também, na minha opinião, não foi uma questão difícil. Nessa prova, de boa, tá? Claro, para quem estudou. Para quem não estudou, tudo é difícil. Agora, nessa prova, dessas 12 questões,
dava para o cara se defender aí, para o cara acertar aí, umas 4 ou 5, tá? De 4 a 5 questões dava para o cara acertar de boa. Agora, o restante, realmente, o CESP aloprou, né? Ele fugiu aí, né? Ele fugiu da realidade, né? Que eu falei lá no primeiro vídeo. Essa provinha veio no nível para cargos do tipo estatístico, professor de matemática, engenheiro. Realmente a provinha veio desproporcional para o cargo. Tem nada a ver, realmente, não tem nada a ver. Mas lembrando, dessas 12 questões, né, repetindo, dessas 12 questões, cara que estudou, dava para ele acertar umas 4 ou 5, beleza? Legal, dava para ele acertar umas 4 ou 5. Essa daí, por exemplo, dava para acertar. O cara que estudou lá, viu a parte de regressão linear, correlação linear, no iniciozinho lá do nosso curso a gente já fala disso, né? A gente já fala dessa formulazinha para os alunos. Beleza? Então essa daí, na minha opinião, dava para o cara fazer de boa. Vamos lá. Próxima questão. Simbora. Próxima questão. Se a média amostral T for igual a 6,5, então a média amostral da variável y será igual a 4,3 mil ocorrências? Vamos lá, aí é só substituir função, aí até brinco, né? Eu falo, mesmo que o cara não soubesse nada, né, de estatística, tivesse conhecimento básico de função, ele acertaria. Porque função rima com substituição. Função rima com substituição. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou substituir. Eu vou substituir a média de T para encontrar a média de Y. Eu vou substituir a média de T para poder encontrar a média de Y. Tá? Por quê? Pelo método dos mínimos quadrados, sabemos que na modelagem passa sempre esse ponto aqui, ó. Passa sempre esse ponto aqui, ó. Então, pelo método dos mínimos quadrados, no ajustamento, cara, passa sempre pelo aquele ponto ali. Que ponto seria esse? A média de x e a média de y. Então, por isso que é só substituir. Se eu tenho a média de t, que é a mesma coisa que o x, substituindo eu consigo encontrar a média de y. Então, é só substituir. Vai ficar aqui, ó, média de y vai ser igual a 5 menos 0,1 vezes a média de t, que é 6,5. Então, a média de y vai ser igual a 5 menos 0,65. 5 menos 0,65 vai dar 4,35. Que é exatamente o que ele está falando ali no item. Então, na prova, esse item estaria o quê? Certo. Beleza? Então, esse item aí estaria certo. Então, função rima com o quê? Com substituição. Se você tem a média de t, substituindo você consegue encontrar a média de y. Legal? Então, essa daí também, na minha opinião, dava para o cara fazer. Lembrando, o cara que estudou, né? Dava para o cara fazer. E essa última aqui, ela é a teórica. Ela é teórica. A gente vai comparar o p-valor com alfa, né? Com o nível de significância. Essa daqui também dava para o cara fazer. Então, esse último bloco, essas 3 questões, né, o cara que estudou, daria para o cara fazer. Claro, né, eu entendo a adrenalina da prova, tudo mais, eu estou fazendo aquela análise técnica, né, uma análise fria. Agora, cara, ali na confusão, na hora da prova, você já pegou aquelas questões iniciais, com cálculo integral, realmente aquilo ali já embaralhou a tua cabeça
e você já chegou aqui perdidão no baile. Só que a minha função é fazer a análise, né? Pô, isso aqui dava para fazer, pô, isso aqui não dava. Eu estou fazendo uma análise fria, mas eu entendo perfeitamente que no contexto da prova, né, com as pancadas que você tomou lá no início, cara, você já chegou aqui, né, já com a cabeça quente e com certeza, né, errou aí, perdeu esses pontos na prova. Mas eu estou te mostrando que dava para fazer. Legal? Vamos lá. Último item da parte 4. Vamos lá para a gente finalizar a nossa correção. Considere que alfa denote coeficiente angular do modelo de regressão simples. E considere ainda que o teste de hipótese, ou seja, H0 e H1, né? H0, o alfa igual a 0. H1, o alfa diferente de 0. Nessa situação, com referência a esse teste, caso o nível de significância escolhido seja igual a 5%, os resultados do estudo em questão indicarão que não há evidências estatísticas contra a hipótese nula H0. Quando ele fala que não há evidências estatísticas, significa que a hipótese nula ela não foi rejeitada, ela foi aceita. Aí qual é o bizu dessa questão? O bizu dessa questão é você comparar o p-valor com o nível de significância. Cara, para não ocorrer evidências estatísticas contra a hipótese nula, para que não haja evidências, o p-valor tem que ser maior que o nível de significância. Só isso. É uma questão teórica. Então, para que não haja evidências contra a hipótese nula, o que o aluno teria que saber? P-valor teria que ser maior que o nível de significância. Aí você vai analisar isso. Pô, qual é o valor do p-valor? Pô, tá aqui, ó. O valor do p-valor do coeficiente angular é 0,15. 0,15 é maior que o nível de significância? Bom, 5% é 0,05. 0,15 é maior que 0,05? Sim. É maior. Por se é maior, com certeza não há evidências. Não há evidências estatísticas contra H0. Ou seja, a hipótese nula ela não foi rejeitada. A hipótese nula foi aceita. A conclusão que nós chegamos é essa. Se não há evidências, significa que a hipótese nula foi aceita e esse item está certo. Esse item na nossa prova estaria certo. E finalizamos aqui a correção da provinha de estatística da PF. De coração, espero ter te ajudado, né, nessas 4 partes. Se você quer assistir as outras partes, quando terminar esse vídeo, cara, é só você olhar aqui na descrição do vídeo. Colocamos todas as partes de estatística e todas as partes de raciocínio lógico para você maratonar. Na parte 1, eu mostro para você até o nosso curso por dentro, para você ver, né, que lá no Matemática para Passar, a gente deu essa parte de integral e com certeza o aluno que assistiu essa aula, pelo menos conseguiu se defender na hora da prova. Né? O cara pelo menos teve aquela visão ali, pô, eu não vou mexer aqui porque tem integral, pô, eu posso errar, então vou deixar essa questão em branco, ou eu vou tentar fazer no final. Enfim, o cara pelo menos tinha essa sacada de como agir na prova. Tá? A prova veio difícil? Veio difícil, muito difícil mesmo.
mas tinha algumas questões aqui que dava para o guerreiro fazer. Legal? Então, se você gostou aí da correção, gostou do nosso método, vem estudar com a gente. Aqui na descrição do vídeo tem o nosso WhatsApp, né? Tem o nosso número de contato. Cara, não perca tempo, porque vai vir um concurso atrás do outro e eu quero estar lá na sua formatura, eu quero caminhar juntinho aí com você para você arrebentar em estatística, beleza? Vou deixar aqui o telefone, ó. Tá com preguiça? Vou deixar aqui o telefone para você, ó. O telefone é esse aqui, ó, 021 97. Pô, Marcão, não quero procurar não. Coloca aí o telefone. 97 0299 443. Você vai falar com o Júnior. Pô, Marcão, vou fazer PCDF. Pô, tô no osso, cara. Eu quero aprender estatística. Cara, temos esse curso. Temos um curso específico para você. Então não perca tempo. Venha estudar com a gente. Venha aplicar o método para você detonar na sua prova. Legal? Um forte abraço, muito obrigado. E matemática é o quê? Para passar. Insista, persista e não desista. Valeu, família. Um abraço.